uma pessoa de Deus. Deus é santo. E em Romanos 7, quem não fechou Romanos, desculpa não ter avisado que não era para fechar, tá? Mas em Romanos 7, voltando lá, falei que nós ia usar Romanos, mas não pedi para vocês deixarem aberto, né? Isso é legal. Romanos 7, 12. Os irmãos encontraram? Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Veja que de princípio falando que Deus é bom e Deus é santo. E da mesma maneira que Deus é, isso se refere na lei dele. É de maneira simples, é chover no molhado. Para adventista isso daí é a coisa mais isso daí nós já sabe de cor. Mas quando falamos de lei, nós falamos do caráter de Deus. É Deus sendo refletido. Tudo aquilo que tem a ver com o caráter de Deus está refletido em sua lei. João 4, 24, vocês conhecem esse texto. Deixa Romanos aí 7 aberto, fica com medo assim, ficar de mal depois. Romanos 4, 24. João 4, 24 e Romanos 7, deixa aberto. João 4, 24, o Evangelho. Quem encontrou? João 4, 24. Quem encontrou pode ler. Deus é Espírito. É importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é o que, irmãos? Deus é Espírito. E a lei do Senhor é o que? Romanos 7, se tiver aberto aí, 7, 14. Encontraram? Porque, Romanos 7, 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Observa que tudo, mas observa que tudo que está sendo falado referente a Deus está sendo refletido na lei de Deus. Mas espera aí, Jonathan, se está sendo referido na lei de Deus, então é meio perigoso esse negócio de abolir, é meio perigoso esse negócio que não existe, é meio perigoso esse negócio que já passou. É muito perigoso, realmente é muito perigoso, muito demais, porque quando nós tentamos descartar a lei, é como se nós descartássemos o caráter de Deus. É como eu aceitasse, por exemplo, a mãe, a diaconisa Lúcia, mas eu acreditasse nela, mas ao mesmo tempo falasse contra aquilo do que ela é. Deus é bom, Deus é justo, Deus é espiritual, Ele é santo, Ele é reto, Ele é perfeito. E a lei do Senhor, que tem muito mais versículo, mas o tempo é um pouquinho curto, a lei do Senhor vai refletir tudo isso. Todas as características de Deus estão refletidas na lei dele. Por isso que quando nós falamos de lei, nós lembramos de 3. Isso é o beabá de todo mundo. 3 leis, qual é? A moral, cerimonial e a civil. A lei moral, cerimonial e a lei civil. As leis legisladoras daquele tempo. Era 3. Quando vai se referir à lei naquele tempo e ser abolido, vai se referir às outras, a cerimonial, sombra daquilo que havia de vir. Então, vai se referir àquilo. E algumas outras daquelas leis civil. Antigamente, se os filhos desrespeitassem o pequeno, antigamente a lei era: os filhos fossem desobedientes para os pais, levem para essa pública e apedrejem. Simples assim. Imagina como que as crianças eram obedientes. Simples assim. Qualquer coisa era na base da pedra. Era tacar pedra, era bater, era ser fumigado. Era uns negócios meio difíceis, meio duro, mas era tudo leis que o Senhor tinha dado para poder
conduzir aquele povo naquele determinado tempo, naquele determinado período. Mas espera aí, Jonathan, até agora nós levamos em ênfase o Velho Testamento. Até que os irmãos estão entendendo? Amém? Levamos um pouco da ênfase do Velho Testamento, mas o grande confronto é quando Jesus vai aparecer. Jesus vai aparecer onde que todo mundo entrou no grande confronto. Se não existisse o Novo Testamento, todo mundo estava sob a lei. Porque não ia dizer, Jesus apareceu e descumpriu. Há um pouco tempo, não muito tempo atrás, pouco tempo mesmo, um dos jovens que até então professava a mesma fé que a nossa e tal, ele veio me falar que esse negócio da lei como é que se diz? É coisa do Velho Testamento. Porque até Jesus trabalhou de sábado. Ele está errado, irmãos? O grande conflito. Mas espera aí, se Jesus trabalhou de sábado, por que eu não posso trabalhar de sábado? Jesus Cristo trabalhou de sábado, mas o que diz em Êxodo 20? Em 6 dias trabalharás e no 7 você fará toda a sua obra em 6, e no 7º dia você fará a obra de quem? A obra de Deus. Quando Jesus Cristo estava curando, ele estava fazendo a obra do homem ou a obra de Deus? Acabou. Deus trabalhou no sábado? Trabalhou. Mas ele estava fazendo a obra de quem? De Deus. Entra em um outro contexto totalmente diferente, irmãos, quando nós olhamos. Nós vamos começar a ver quando Jesus Cristo é inserido na história. E vamos ver como é que ele aparece na história, trazendo uma realidade diferente dessa que muitas das vezes nós acreditamos, aonde o Espírito está tudo liberado, a lei já não mais nos basta, porque a graça se manifestou. A graça se manifesta através da lei, porque a lei nos aponta os nossos erros. A lei, ela serve como um espelho, ela reflete em nós, mostrando tudo que nós temos feito que é errado. Não podemos matar, não podemos adulterar, não podemos cobiçar, não podemos ter outros deuses diante de mim. Nos leva até algo, que esse algo é Cristo, que seria algo que nos limparia de toda aquela sujeira, de toda aquela imundície, de todo aquele pecado. Jesus Cristo não trabalha Jesus Cristo de um lado, a lei de outro, totalmente separado. Não, a lei e a graça, elas estão aqui, irmãos, juntas. A lei e a graça estão juntas. Não tem esse negócio de divisão, não tem esse negócio de separação. Jesus Cristo, você vai ver lá em Gálatas. Abra aí em Gálatas. É interessante essa palavra aqui, plenitude dos tempos. Gálatas, cadê? Minha Bíblia é difícil porque é um tema. Gálatas 4. É o primeiro tema. Gálatas 4, verso 4. Os irmãos encontraram? 4, versos 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Na plenitude do tempo, essa palavra plenitude é muito interessante, mas infelizmente não podemos abrir um leque maior aqui, mas essa palavra plenitude, a tradução dela vai ser aplicada no momento certo. É isso. É no momento que já estava assim, foi o momento ideal. Não podia ser um pouco depois, nem um pouco antes, é no momento certo. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vai aparecer sob a lei. Ele não vai aparecer num contexto de fora da lei, não, mas ele vai aparecer num contexto sob a lei. Ou seja, ele vai aparecer num contexto obedecendo a lei. Ah, Jonathan, mas Jesus Cristo... Não. Jesus Cristo entrou num contexto sob a lei, na plenitude do tempo, num tempo oportuno, sob a lei. Mateus 5, nós passamos por lá também, mas vamos lá. Mateus 5, verso 17, todo mundo já conhece esse texto, então um abre Mateus 5, verso 17, e outro irmão abre 1 Pedro 2, 22. Mateus 5, verso 17, no contrário. 5, verso 17.
e 1 Pedro 2, 22. Os irmãos encontraram. Quem está com 1 Pedro 2, 22? Aqui? Então, por gentileza, ali pode achar para mim Filipenses 2, 8. Filipenses 2, 8. Isso. Mateus 5, 17. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. Mateus, por gentileza, pode estar lendo? Nós podeis que vim subir a Deus, ou os profetas, não vim abordar, mas esse texto é um texto conhecido nosso, que é o texto em questão inicial. Jesus Cristo está dizendo: não cuideis que eu vim abolir a lei, nem os profetas, mas fazendo fogueira lá fora. Mas vim cumprir. É o momento de ligar de novo. Mas eu vim cumprir. Jesus Cristo está dando um conselho para as pessoas futuras. Não se preocupe com esse negócio de vir abolir a lei. Muitas pessoas vão criar essa expectativa: tá vindo o Messias aí. Já que o Messias vai aparecer, aquelas pessoas que também não eram tão simpatizantes dos judeus vai dizer: agora que o Messias vai aparecer, então esquece esse negócio de lei. Agora não vai precisar mais desse negócio de lei. Pode deixar essas coisas passar. Jesus Cristo já vai logo dar uma nas pernas desses seguidores meio distantes, meio distintos, dizendo: não é isso que eu vim fazer não, pessoal. Eu não vim abolir nada da lei. Eu vim aqui na terra para cumprir a lei e os profetas. Porque os profetas falavam de quem? De Jesus. E a lei apontava para quem? Para o Cordeiro apontava para Jesus. Tudo que era ensinado era uma sombra de quem haveria de vir, ou seja, o Messias. Então ele está dizendo: não vou abolir nada, acabou. Ele só nisso daí já acabaria com tudo. Mas tem irmãozinhos que ainda pensam: não, ainda não. Isso daí já não é suficiente. Então vamos para a Bíblia. Pedro capítulo 2, verso 22. Ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ao qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. O que é pecado, irmãos? Algum corajoso pode me dizer o que é pecado? Transgressão da lei. Transgressão da lei. O Walter já foi certeiro. O que é pecado? Quando nós falamos de pecado, nós lembramos da tradução de uma das traduções da palavra pecado, que tem a ver a errar o alvo. Mas uma das nossas do significado do pecado que está aqui na Bíblia escrito é a transgressão da lei. Então vamos traduzir esse texto um pouco mais, não que ele não esteja traduzido. Então seria mais ou menos assim: Pedro capítulo 2, nós estamos dando verso 22, que diz: no qual não cometeu pecado, ou seja, do qual não transgrediu a lei. Simples assim. Se pecado é transgressão da lei, então quando nós falamos que Jesus Cristo não cometeu o pecado, Jesus Cristo não transgrediu a lei. Ele não transgrediu, e nem na sua boca se achou engano. Ou seja, como assim não se achou engano? Jesus Cristo, ele veio trazer leis novas. Na boca de Jesus Cristo não foi achado engano, não foi achado palavras diferentes daquilo que já foi dito, daquilo que já foi falado. Não se achou engano, não ficou duas palavras, mas aqui Deus falava uma coisa e em Jesus foi falado outra. Não, ele cumpriu a lei, ele fez aquilo conforme o Pai pediu. Filipenses 2:8. Filipenses capítulo 2, verso 8. É isso mesmo. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse daí já explica bastante coisa, né, irmãos? A qual ele foi obediente até? Obediente a quê, irmãos? A lei do Senhor.
a Deus, a vontade de Deus, e até morte de cruz. Nenhum momento ele vai abrir um leque para desobedecer ou para criar teorias novas, não. Até a morte ele vai ser obediente, até a morte. Nós lembramos da cruz, sim, porque a cruz nos remete a um pensamento de salvação, mas antes da cruz tem uma caminhada, e essa caminhada para chegar até a cruz se chama obediência. E Jesus Cristo, em todo o tempo no seu ministério, ele falava em vida que ele estava fazendo a vontade de quem? Do Pai, de Deus, obedecendo até os últimos instantes. Não é nada novo. Se Jesus Cristo estava trazendo algo novo, então o que ele estava obedecendo? Qual vontade que ele estava obedecendo? Se era algo novo, então ele não estava cumprindo um plano de salvação que foi arquitetado desde o início. E sabe o que é mais confrontante? Eu acho que eu já repeti esse versículo aqui muitas vezes, é um dos versículos que eu mais gosto de repetir. É o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, é aquele que eu mais repito. É isso aí mesmo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era O Verbo. e o Verbo estava Com Deus. e o Verbo era. Deus. De quem está falando aí, irmãos? Mas está falando diretamente a pessoa de Jesus Cristo, que estava no princípio. E qual o princípio que está falando aí? No princípio de todas as coisas. Na verdade, esse princípio é a eternidade. É bem antes de todas as coisas ser formadas, Jesus Cristo estava com Deus. Então Jesus Cristo, se ele trouxesse alguma coisa nova, ele estaria voltando atrás contra a sua própria palavra. E o nosso Deus não é um Deus de engano, irmãos. Na sua boca não foi achada engano. Porque aí ele ia falar que no monte lá, ele ia dizer que eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, e vai declarar os mandamentos, se declara como Deus, e agora no novo ele vai descartar tudo aquilo porque ele vê que aquilo era coisa de homem. Se acharia engano se isso fosse verdade, mas não. Quem está falando ali é expressamente Deus, aquele que é o mesmo ontem e eternamente será. E eternamente. Mas espera aí, beleza, Deus ele vai dar o mandamento, sabemos que é o caráter de Deus e nós temos que obedecer, está lá, porque Deus disse, se nós somos filhos fiel, nós temos que seguir nessa caminhada. Jesus Cristo, agora entendemos que Jesus Cristo obedeceu, e obedeceu até a morte, morte de cruz. Em nenhum momento na sua boca foi achado engano, em nenhum momento em Cristo foi achado desobediência. Então, e os seus discípulos, e os seus apóstolos, como é que foi? Bora lá. Romanos capítulo 3, verso 31. Vou tentar ser um pouco mais breve agora, tá? Romanos 3, 31. Os irmãos encontraram? Um corajoso pode estar lendo, por gentileza? Anulamos, pois, a lei pela fé. Quer dizer, anulando, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Veja que interessante. Sabe quem está falando aí em Romanos? Nada mais como nada menos que Paulo. Não como ênfase para Paulo, não é isso. Mas é o apóstolo Paulo que está dizendo. O pregador, o apóstolo do gentil, assim como era conhecido, o apóstolo do gentil, ele está dizendo que, por acaso nós anulamos a lei? É engraçado que ele mesmo vai fazer a pergunta e ele mesmo vai responder. E qual é a resposta dele?
Quem está com a Bíblia aberta aí, por gentileza? De maneira alguma ou nenhuma. Antes do quê? Antes estabelecemos a lei. Ou seja, ele está tentando dizer, irmãos, nós de maneira alguma estamos trazendo um evangelho, uma vontade nova para isso, não. Mas nós estamos estabelecendo a lei. De maneira alguma. É interessante essa palavra de estabelecer, essa colocação de estamos só mostrando a maneira correta de obedecer a lei. É que eu não me lembro de cabeça esse versículo, até pouco tempo estava estudando, e uma das parábolas, uma das falas de Jesus Cristo, ele vai falar sobre o remendo na roupa velha, da odre nova, do vinho novo na odre nova. Quem sabe o que é odre? Só para simplificar. Quando Jesus Cristo ele vai falar, não se pode colocar vinho novo numa odre nova, ele estava se referindo antigamente quando se colocava vinho, era uma espécie de bolsa. Minha bolsa não vai simplificar, mas era como se fosse uma bolsa, sabe? Aí colocava o vinho lá e ele ia criar aquela fermentação. Quando ele criasse aquela fermentação, ele ia arrebentar. Quando ele fala, não se pode colocar o vinho novo numa odre velha, essa é a colocação certa, ele está dizendo, irmãos, não podemos pegar um vinho novo, colocando numa odre velha. Quando o vinho fermentar, ele vai fazer o que com essa odre, com essa bolsa? Ele vai romper. Ele vai romper. Da mesma maneira, não se pode fazer vice-versa, tal. Mas ele estava tentando dar esse exemplo. Mas por que Jesus Cristo vai fazer essa colocação de em qual garrafa daquele tempo, né, trazendo o tempo de hoje, seria colocado o vinho? Isso faz sentido? Jesus Cristo dando aula em que local colocar o vinho? Não faria nenhum sentido. Então de que Jesus Cristo está falando? Jesus Cristo está falando do Evangelho. Se o Evangelho que Jesus Cristo estava pronto a trazer, eu estou falando das boas novas, do mesmo Evangelho, a mesma palavra de Deus que tem sido anunciada desde lá de Gênesis, ele fosse colocado numa odre velha, ia romper. Por quê? Que contexto ele está dizendo? Quando Jesus Cristo vai falar, ele está falando para os fariseus. Se Jesus Cristo apresentasse a palavra de maneira que era, muitos daqueles fariseus não iam aguentar, assim como não aguentou. Por isso, muitos deles se levantavam contra Cristo. Então, Jesus Cristo vai fazer o quê? Para colocar vinho novo, precisa de uma odre nova, para que ela possa ter uma dilatação junta com o vinho. Ele vai começar a levantar a eclésia, ou seja, a igreja. Ele vai começar a pegar um discípulo aqui, outro discípulo aqui, outro discípulo aqui, e vai mostrar o Evangelho. Vai pegar homens e mostrar o conceito verdadeiro da palavra de Deus desde o princípio. Desde o princípio. Não vai pegar aqueles fariseus, aqueles homens que achavam que era da maneira deles, conforme o entendimento deles, e colocasse o Evangelho que ele estava trazendo, não o Evangelho novo, mas só o Evangelho com a roupagem nova. Quando Jesus Cristo está falando disso, ele está falando da estratégia. A estratégia, os tempos podem mudar, a estratégia às vezes pode mudar, mas a essência da palavra não. Mas espera aí, Jonathan, como assim a essência da palavra não? Não pode. Vejamos, vamos lá para João. Estou acabando. João, no finalzinho lá, é as cartas. João, 1 João, perdão, capítulo 2, verso 7. 1 João, capítulo 2, verso 7. Estou acabando, tá, irmãos? Algum corajoso quer ler? Irmão, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Quem está falando agora, irmãos? É fácil porque lá em cima está, né? João, né? O apóstolo João, né? Mas vejamos, João, quando ele está entrando nesse contexto de carta, se eu não estiver enganado, mas nesse contexto aqui que ele está falando, João já era velho de idade, sim, também, e já é muito tempo. Alguns dos apóstolos já tinham morrido.
João está alertando aos irmãos, porque a intenção dele é alertar da observância. Porque muitos dos apóstolos já se foram, alguns dos apóstolos já se foram, a maioria dos apóstolos já se foram, e João se está incumbido nessa responsabilidade de estar alertando de alguns que pensam, não, agora começam a entender o evangelho de uma outra maneira. Pensa, não, Jesus Cristo negou os fariseus, negou os mestres da lei, então Jesus Cristo estava trazendo um mandamento novo. E João vai logo bater na tecla: eu não estou trazendo um mandamento novo. Mas que mandamento é esse? É o mandamento que está desde o princípio. Agora encasquetou. Porque se eu sou um que acredito só no Novo Testamento e eu chegar nas cartas de João e ter que ler isso daqui, vai dar um conflito. Peraí, João está dizendo agora, eu só acredito no Novo Testamento. João está dizendo aqui no Novo Testamento que Jesus não veio trazer um mandamento novo, que não foi trago um mandamento novo, mas sim um mandamento que está desde o princípio. Na onde que é esse princípio, irmão? Aí complica, né? Porque aí a pessoa vai tentar buscar na onde que é esse princípio. Você fala, ó, irmão, minha Bíblia tem os dois testamentos, o Novo e o Velho, que na verdade é um só, tá? Mas a minha tem Êxodo 20 aqui para você, se você quiser ler o princípio e tal. Mas observe o que está dizendo a palavra de Deus, se nós tomar atenção. Ela está dizendo que não é nada de agora, não é nada assim, repentino, não é novidade, não é modinha passageira, não é não, irmãos, não é não. É uma coisa que já está plantada desde o princípio, irmão. Quando Jesus Cristo vai dar aquela ordem, quando o pastor já deu essa aula para vocês, já ensinou isso, eu não vejo a hora de aprender um pouco mais sobre a vestimenta, não vejo a hora de pegar as quarteiras e passar um estudo sobre a vestimenta, eu estou louco por isso, tá? Mas vou aprender um pouco mais. Mas quando nós falamos de abstinência, ou quando nós falamos de comer alimento e não comer, nós ligamos logo da nossa mente em Levítico, correto? Mas qual foi o princípio de tudo? Qual foi a primeira ordem? Não foi simplesmente aqui em Levítico. Começou lá no Éden. Começou. Tinha as frutas que podiam comer e fruta que não podia. Era só fruta. Fruta é impura no contexto de hoje? Não. Mas por que não poderia comer? Porque Deus falou que não poderia. Da mesma maneira tem gente que questiona, mas isso não é impuro, o estudo mostrou que não é impuro, mas quem falou que não podia comer? Deus. É o mesmo princípio de hoje, de ontem, de antes e hoje, irmãos. É que Satanás às vezes ele é tão astuto, às vezes não, ele é em todo momento muito astuto. Ele sabe que se você descuidar de uma coisinha, você descuida de todas. Se você deixar passar uma coisinha, você tropeça em muitas coisas. Ele sabe. Ah, Jonathan, mas é algo tão pequeno. Mas é princípio. Mas é algo que reflete na moral de Deus. É algo que está diretamente ligado com Deus. Ah, Jonathan, mas espera aí, o que tem a ver? Para mim eu vejo como uma coisa tão distante. Lá era um outro contexto, era só uma fruta que o homem e a mulher não podiam comer, mas Deus já tinha falado que não. Aí Satanás usa de astúcia, artimanha, melhor colocação, né? Para tentar mexer com a mente da mulher e do homem, e eles caem, porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Deus não já deu a ordem? Para que desobedecer? Mudou os tempos, mas a ordem continua sendo a mesma. E se em vez de ser esse monte de alimentos aí, um monte de coisa aí, seria só uma fruta? O que os irmãos hoje iam dizer? Ah, mas as frutas são todas iguais. E são os mesmos irmãos que dizem, se eu tivesse num lugar de adultério, eu não pecava, eu não errava. Que é isso? Ia fazer pior. Ia montar uma feira e me distribuir pelos bichos. Ia fazer pior, irmãos. Porque Deus nos dá hoje, e nós hoje achamos um pretexto. Ah, não, mas assim, achamos um pretexto. Mas não, é o mesmo.